É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você escuta e assiste agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guasti. Estamos aqui dando continuidade ao podcast sobre provas penais e eu estava aqui conversando com o BD, que eu acho que a gente vai longe, né, BD? Dê suas saudações aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Saudações bicolores e rubro-negras, né? Que o ano promete ainda muito para os dois, sim, muita fé e esperança. Vou reiterar aqui, pessoal, relembrá-los de seguir o nosso canal no YouTube, também nas outras plataformas, né, como o Spotify, como o Google Podcast, o Apple Podcast, o Deezer e Spotify, que eu falei Spotify, mas tudo bem. No YouTube você nos assiste, né? Oportunidade única, né? De nos ver com todo. Percebe que eu falo com as mãos, assim, com sangue italiano, mas nas outras plataformas, né? Às vezes no carro ali, mas fica mais fácil só ouvir a gente. E lá no YouTube eu vou pedir para vocês, no YouTube só não, mas também as outras plataformas, curta, siga a página, acione lá o sininho, que é para vocês receberem as notificações de atualizações aí da página, e nos mandem aí pelas nossas redes sociais, Guasti_André, Twitter, Instagram, BD Júnior, Twitter também, Instagram. A gente aí sempre recebe sugestões de temas, dúvidas, questionamentos. Hoje mesmo um monte de gente mandou sobre questões de prova no processo penal. Algumas a gente já está até respondendo, né? No episódio passado a gente já respondeu algumas e estamos aí para dar continuidade. Terminamos ali ônus da prova, né, BD? Perfeito. Falamos um pouquinho sobre aquela polêmica relativa a se em algum momento a defesa tem ônus da prova, e a gente conseguiu explicar assim, a nossa posição e trazer algumas dúvidas, que eu acho que é natural também. E a gente entra num tema que já é recorrente nosso, então a gente não vai se alongar demais, mas a questão da produção de provas ex officio pelo juiz, e que nada mais é do que a interpretação do artigo 156 do Código de Processo Penal. Eu vou ler o artigo e vou passar a palavra para o BD começar os comentários. O artigo 156 fala expressamente: a prova da alegação incumbirá a quem o fizer, sendo, porém, facultado ao juiz, de ofício, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, e determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. E a gente vai falar especificamente sobre a possibilidade aí de produção ex officio. Sendo bem sintético sobre esse tema, que a gente já falou bastante, né? Existe uma corrente que defende que o juiz não pode produzir prova em hipótese nenhuma, que é um sistema acusatório puro, adversarial, primado das hipóteses sobre os fatos, juiz inquisidor e paranoico, o juiz que produz prova já sabe o que vai encontrar e, portanto, ele viola a imparcialidade, todo o combo. E existe uma outra posição que defende que o juiz só pode produzir prova a favor da defesa. E existe uma terceira posição que se baseia não só no 156, mas na ideia que não há um direito fundamental à instrução incompleta. Não se está tomando partido quando você determina a produção de provas. Ela vai sustentar que é uma obrigação, na medida do possível, né, encontrar a verdade, e que esclarecer fatos nada mais é do que qualificar um julgamento. Ninguém tem interesse em julgar com o ônus da prova. Como eu falei, isso só interessa a réu culpado, porque o réu inocente quer absolvição. A prova que vai surgir é da inocência, e ele quer ser absolvido dizendo que ele é inocente. Ele não quer só dizer que não há provas.
E se o réu for culpado, o Estado e a vítima têm direito. A vítima tem direito à verdade, como fala a Corte Interamericana. Então, essa produção de provas pelo juiz no processo, não no inquérito, porque o inquérito é uma fase de investigação para acusar, né? Então, realmente ali não existe acusação ainda, então o juiz deve se conter ao máximo, deve evitar a sua produção de provas. Mas o professor Bedak, que deu aula no mestrado aqui na FDV, dizia muito bem isso, né? Que verdade formal você pode substituir por mentira formal. Então, assim, se é difícil encontrar a verdade, mais difícil é aceitar, naturalizar que um sistema se trabalhe com mentiras formais ou que simplesmente seja um juiz Pilatos que lava as mãos, um juiz Chicó, uma vez que o processo está posto. Uma vez posto, você só quer esclarecer os fatos que estão ali postos. Eu vou fazer uma ponderação, BD, porque a gente já falou muito sobre isso, mas às vezes eu mesmo me pego me pego falando que eu tenho uma posição de que o juiz não pode produzir provas no inquérito policial ex officio. Quase como se fosse de uma forma absoluta. E eu esclareço aqui que não acredito que seja de forma absoluta. Eu acho que o 156 tem que ser interpretado de forma sistemática. A regra é que o juiz não possa produzir uma prova ex officio. No caso das provas antecipadas, das provas que vão demandar um contraditório na fase pré-processual, ele excepcionalmente pode resguardar a sua produção. Eu vou dar um caso. Eu me lembro de um exemplo, mas eu posso pensar em outros. Estupro de vulnerável, certo? Há uma determinação para o depoimento especial. O depoimento especial nada mais é do que uma antecipação de prova. E para quem talvez não saiba o que significa isso, houve uma alteração legislativa importantíssima nos casos de crimes contra a dignidade sexual envolvendo crianças e adolescentes, justamente para preservar a vítima de violência, fazendo com que essa criança seja ouvida não pelo juiz, nem pelo delegado, nem pelo advogado, mas por isso que nós chamamos de depoimento especial. Essa criança é ouvida numa circunstância especial. Nós temos salas de depoimento especial hoje. O Estado do Espírito Santo, inclusive, tem essas salas de forma regionalizada. Vitória, Colatina, nós temos uma sala de depoimento especial. É uma sala que não tem uma estrutura de audiência. Inclusive se assemelha a uma brinquedoteca, em quem vai fazer os questionamentos a essa criança é um profissional com a qualificação necessária para isso. Normalmente psicólogo, assistente social, que tem um curso específico de depoimento especial. E não me parece violador o princípio acusatório numa circunstância em que você recebe a informação, ainda na fase de inquérito, da ocorrência de um delito como esse, e se o delegado faz diversos pedidos, às vezes de prisão do réu ou algum pedido cautelar, e que não haja um pedido nesse sentido que o juiz determine a sua realização. Cara, veja. Até porque é uma imposição legal. Uma imposição legal que visa única e exclusivamente resguardar a vítima. E esse tem um caso interessante, porque inclusive a lei fala que o objetivo é depor uma única vez, né? Sim, para evitar a revitimização. Exato. Inclusive, a lei é muito clara em dizer, se não for feito dessa maneira, é possível a caracterização de uma violência institucional. Sim. Então, me pergunto, o juiz vai ficar omisso se não houver um requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, na realização do depoimento especial? Vou deixar para fazer isso durante o processo? Só posso fazer isso durante o processo? Quando é que vai vir esse processo? Vai ser... não sei se você também... Não só entendo, como, veja, de novo, a grande questão aí é justamente preservar a própria vítima. O que você está fazendo aí é uma antecipação probatória, é inegável, a própria lei colocou, mas é uma você antecipação não tem probatória, nesse caso aqui, estou falando de ofício mesmo, de Não ofício. tem problema nesse caso também. Só que com participação da defesa, né? Isso visa você, o objetivo disso é justamente impedir que a vítima seja ouvida mais de uma vez, e isso você revitimiza aquele fato. E vou dizer mais, isso pode servir até em benefício do réu.
Eu falo que eu tô com uma situação comum, a situação é essa. Em fase... Na verdade, do investigado, né? Que ainda não é réu, tá na fase de investigação. Sim. Que existe uma dúvida se André, o fato ocorreu. é aquela frase clássica. E é uma criança de 4 anos de idade. Toda regra tem uma exceção. Se a regra não tiver exceção, ela própria é uma exceção que confirma a regra que toda regra tem uma exceção. Então as tiradas do BD são ótimas. Então tem uma exceção. Claro que é uma exceção, acho razoável. A questão é fundamentar. Esse é o problema do direito, cara. Essa é a nossa grande dificuldade hoje em dia. Quando você vai para a teoria geral do direito, esse é um dos temas que eu acho super interessante até, derrotabilidade de regras, o defease que os ingleses falam, né? Porque se pondera princípios há muito tempo. O novo CPC fala em ponderação de normas, não é só princípios, regras sendo ponderáveis. E se discute hoje a possibilidade de derrotar regras, mesmo a regra. Agora, é claro que o ônus argumentativo do juiz para não aplicar uma regra é muito grande. Ainda mais no penal, no processo penal. Mas você tem que admitir algumas particularidades. Essa é uma grande dificuldade. Saiu uma tese agora pela Marcial Pons, de um cidadão na Argentina, sobre la regularidade como direito fundamental. E ele faz essa distinção entre a regularidade do código e os particularismos do caso concreto. E para ele a regularidade é direito fundamental, não deve admitir exceções. Só que eu acho assim... Eu sempre digo que, e eu conto um caso que não é nem de penal, um caso que teve uma grande repercussão na Espanha, caso Noara, para você ver como você tem que, às vezes, relativizar regras. O caso Noara, basicamente, a lei não era questão de interpretação, a lei era muito clara, menor de idade não pode doar órgãos. O argumento é simples, você é menor de idade, você não tem sua capacidade totalmente plena, então não tem sentido eu admitir que você possa doar órgãos. Noara tinha 14 anos, teve um bebê, o bebê nasceu com um problema no rim, só ela podia doar. E foi ao judiciário. Eu quero doar. Eu preciso doar para minha filha. É natural que, se o legislador tivesse pensado esse caso, ele aceitaria essa exceção, mas o legislador não pensou. E foi para o juiz. E o juiz derrotou a regra e disse, nesse caso, você vai poder doar. Porque a proibição que tinha ali era uma proibição baseada em um sentido, que era o sentido da incompatibilidade da formação completa com o ato de doar, que não existe no caso de uma mãe querer salvar um filho. Então, este é um exemplo para deixar claro o seguinte, mesmo as regras hoje expressas, mas isso é ativismo. Bem, aí de novo aquela questão, nós temos que definir os direitos fundamentais, eles são só o ponto de partida ou são o ponto de chegada? É só o legislador ou só o juiz? Qual é o nível e qual é o caso concreto? Porque é que eu falo, não é que a regularidade é a regra, não tenho dúvida. Mas eu não posso negar o caráter tópico, eu não posso negar que o problema, que o caso concreto às vezes traz situações que o próprio legislador pensaria de modo... O que eu não posso é fazer uma fundamentação só em nome do interesse público, porque aí no penal acabaria os direitos individuais. E aí acontece às vezes, né? A gente tem críticas a decisões desse nível de vagueza. Exato. Né? O que ela vai exigir do intérprete é uma qualificação e uma fundamentação mais detalhada para justificar o porquê que aquela regra não era uma regra... digamos assim, intransponível, e porque que no caso concreto aplicar esta regra seria mais injustiça. Então assim, quando a gente fala assim, a regra é que realmente o juiz no inquérito, até o propósito do juiz de garantias, que está suspenso no artigo 3º, mas lá fala em produção de provas também. E você acaba às vezes tendo umas circunstâncias de... A gente falou muito sobre isso já num podcast específico mesmo, né? Que foi por conta da alteração do pacote anticrime. E aí o 156 estaria meio que colidindo com a previsão do artigo 3º do Código de Processo Penal, na medida em que a aparente interpretação de que o juiz não poderia produzir essa prova em prejuízo do acusado. E aí, efetivamente, a gente já discutiu isso, né? Mas espera aí, como é que eu vou saber que ao determinar a produção de uma prova eu estaria favorecendo ou prejudicando o acusado? Eu me lembro de uma discussão que eu tive com isso e que um colega, que eu respeito muito, mas disse assim, não, sempre vai prejudicar. Não, sempre vai prejudicar. Não, discordo, não tem como sempre prejudicar. Porque sempre que eu tiver, argumento dele, sempre que eu tiver uma posição de ofício, ou estarei... A prova vai de alguma forma prejudicar o réu, porque se ela beneficiar, já o beneficiaria a inexistência da prova.
Exato, o argumento é esse. É um argumento forte, mas eu discordo desse argumento. O argumento é esse. Mas eu não construo um sistema só que beneficie réus culpados. Porque se o réu for inocente, jamais beneficia ele a omissão. Jamais beneficia ele a omissão. Isso beneficia réus culpados. Réus inocentes, não. Réus inocentes, a omissão vai chegar a uma absolvição por falta de provas. E aquela história... absolvição fake. Aquela vez. Porque é isso. Você, na prática, errou. Ó, prescrição, absolvição por falta de prova. Isso se enquadra em absolvição fake. É isso. É dizer, de fato, que o direito não deu a resposta correta. Se você chegou ao ponto de um processo judicial chegar à prescrição, não posso dizer que o cidadão é culpado, nem que é inocente, a não ser a inocência presumida da Constituição Federal. Mas uma prescrição para mim, uma das maiores aparências de impunidade que você tem dentro do processo penal. Sim. Sobretudo quando é declarada de forma intercorrente. Né? Sim, você imagina, claro. após uma sentença condenatória. Sim. Então, entre a sentença condenatória e o acórdão, gerou a prescrição em razão dos marcos interruptivos, né? Acho que é a maior manifestação de ineficiência mesmo do poder do Estado juiz. Enfim, a gente já discutiu muito sobre isso. Dando prosseguimento, então, a gente já falou sobre isso aqui, né? Valoração da prova penal pelo juiz, livre convencimento motivado, tarifação. Não temos aí assim, prova emprestada, talvez seja interessante a gente falar um pouco, né, BD? Quando é que pode? Tem aqueles requisitozinhos para prova emprestada, né? Observância do contraditório. Esse é o ponto-chave. Não necessariamente entre as mesmas partes. Cuidado com essa pegadinha em concurso. Sim. Porque, por exemplo, se eu tiver uma ação pública e depois uma ação privada, as partes já não são as mesmas. Mas foi contra o mesmo réu e ele teve contraditório, eu posso emprestar essa prova. Que o problema do contraditório é contra quem você pretende utilizar a prova. Esse que tem que ter sido garantido no originário, mas não necessariamente as mesmas partes. Algumas decisões diziam isso, que precisavam ser as mesmas partes, mas a jurisprudência hoje é bem pacífica para dizer exatamente que não precisam ser as mesmas partes. É necessário que a prova tenha sido produzida em contraditório e que a parte contra quem estaria emprestando essa prova também tenha direito a acesso a essa prova, inclusive a se pronunciar, contraditar essa prova especificamente. Mas essa é a possibilidade da prova emprestada, né? Ok, mais alguma coisa aí, BD? Que a gente entra num tema agora, provas ilegais. Nossa Senhora. Pelo meu roteiro aqui. Esse é um outro podcast inteiro, só para discutir provas ilícitas. Ainda bem que a gente começou aqui no começo. A gente começou no comecinho, tá ótimo. Maravilha, né? Tá ótimo. O famoso pleonasmo. Então vamos lá, provas ilegais, né? De cara aqui a gente tem essa clássica divisão, né? E como eu sou metódico, né? Eu gosto de fazer. Prova ilegal seria gênero, da qual seriam espécies, ou das quais seriam espécies, provas ilícitas por derivação e provas ilegítimas, correto? Embora a parte da doutrina afirme que a partir de 2008 não teria mais diferença entre provas ilícitas e ilegítimas, que seria uma mera construção doutrinária. Provas ilícitas seriam aquelas obtidas mediante violação do direito direta ou indiretamente da Constituição Federal. Ilícitas por derivação seriam aquelas viciadas por serem decorrência das provas anteriores. E a gente vai falar sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. E ilegítimas seriam aquelas produzidas com ofensa à disposição legal, processual, né? Sem nenhum reflexo de nível constitucional. Ou de direito material, né? Sim. Ou seja, essas seriam as diferenças aí entre elas. E a gente começa a falar, então, sobre provas ilegais. Começamos como provas ilícitas. A primeira coisa importante que eu acho aí já definir uma coisa de cara. Prova ilícita não anula processo. Essa é a regra. A prova ilícita anula ela e todas as delas que forem derivadas. Se só tiver prova ilícita, o réu vai ser absolvido por falta de provas, mas o processo existiu. Nós temos uma exceção, uma pegadinha que cai muito em prova, que é a questão de prova ilícita produzida no plenário do júri.
Porque a prova ilícita feita no plenário do júri ou ilegítima, nós não temos como saber se o jurado usou ou não usou a prova. Aí tem que anular o júri e marcar um novo julgamento. Não tem jeito. Mas fora do plenário do júri, a regra é que prova ilícita, ela não anula o processo. A prova ilícita vai anular ela e todas as provas que dela forem derivadas. Um aspecto que eu gosto muito quando eu discuto esse tema, e é muito interessante, é o que o Supremo decidiu no inquérito 2424. Um caso muito importante para a gente definir que essa questão de que se viola a lei, não viola a lei, não é numa interpretação meramente literal. O que aconteceu no inquérito 2424? Aconteceu que um ministro do Supremo autorizou que fosse colocada uma escuta ambiental num escritório de advogados. Só que a Polícia Federal colocou essa escuta no escritório de advogados na madrugada. E a primeira tese da defesa foi, olha, a prova é ilegítima, a prova é ilícita, porque a Constituição fala que só pode cumprir mandado judicial durante o dia. E era incontroverso nos autos que foi colocado à noite. Foi ao Supremo, e o Supremo disse, não, essa prova é válida. E aí é que nós temos que entender isso. Aí, de não se basear exclusivamente numa interpretação literal. Por qual motivo existe a proteção noturna? A proteção noturna existe porque as pessoas normalmente estão no seu repouso noturno em casa, na privacidade do seu lar. Fica mais vulnerável e fica menos... E constrangedor. Isso subsiste no escritório de advogado? Não, tanto que não tinha, não houve. Eu me lembro desse julgado, inclusive houve uma fundamentação de que era o único horário possível para instalar a escuta. Né? Pronto, só em filme, né? Eu sou encanador. Ninguém chamou encanador, o encanador vai entrar no escritório e vai colocar uma escuta e ninguém vai ver, né? Só em filme. Na vida real isso é impossível. Então acaba que você... Essa galera tá assistindo pouco filme de detetive. Pronto. E aí é importante a gente discutir isso. A ilicitude ou ilicitude não é meramente, porque nós temos que lembrar o seguinte, a nossa regra é que todas as provas são válidas. A regra é a completude probatória. A regra é que deve ser admitida todas as provas, para que se encontre a verdade. Agora, há exceção. Evidentemente, se eu violar a lei, se eu violar direitos, aí não. Só que esta violação ela tem que ocorrer de modo efetivo e não meramente literal. Até porque é aquela diferença clássica do Friedrich Miller e toda adotada entre texto e norma. Texto é o que está escrito, norma é o texto interpretado. Eu não posso reduzir a norma ao texto. O que está escrito está sujeito a uma interpretação que precisa ser, portanto, utilizada. Sempre é uma questão hermenêutica, né? Sim. A gente não pode esquecer isso. Não se pode dizer que é aquela história, né? A lei é clara, quando a lei é clara não tem interpretação. Para eu falar que a lei é clara, eu já interpretei. Então, assim, as palavras são vagas e ambíguas, etc., mas a interpretação, ela é fundamental para a operação do direito. Então, não temos como. Então, esse é só esse ponto de partida, essa limitação de que provas ilícitas são produzidas com a violação à lei, etc., mas eu tenho que ver o contexto e a forma, porque isto é constitutivo do caso. Isso é constitutivo do caso. Você entende que não há mais essa diferenciação entre ilícitas e ilegítimas, ODD? Cara, para mim existe a diferença, mas não em termos de efeitos práticos. As consequências são praticamente as mesmas. Cara, só para vocês entenderem, pessoal, 157 ele fala o seguinte, olha, são inadmissíveis devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Ou seja, o próprio legislador traz um conceito de prova ilícita que a doutrina não adotava. Eu acho que o legislador simplesmente errou no conceito. Assim como fez com a exceção de provas ilícitas, né? Da fonte independente que ele define como descoberta inevitável. Isso aí. Então não... Agora, alguns autores querem fazer a seguinte distinção. Uma é repetível, outra não seria repetível. Porque uma é quando viola a Constituição. Eu acho também que não é esse o ponto de partida. Eles falam de violação direta à Constituição e violação indireta à Constituição. O nut e a vena deles... Alguns fazem essa distinção. Mas eu penso que, veja, a questão da repetibilidade, então, por exemplo, um tema super polêmico, a polícia acessa teu celular. Essa é uma prova em tese repetível. O fato de não ter tido, é claro que toda a investigação a partir dela em tese está contaminada, mas pode depois, porque ninguém discute que num flagrante tu pode apreender o celular. Apreender é tranquilo, no flagrante.
Cuidado com isso. Se for uma busca, STJ é pacífico que ou você coloca no mandado de busca que você vai aprender computadores, etc., ou não pode. Não está no contexto probatório. Precisa ter essa ordem expressa. Mas no flagrante é pacífico que pode apreender, mas não entrar nele. Acessar. Para acessar tem que ter... Mas se você acessou e se o depois cidadão repetível, permitiu, BD, deu a senha? Pronto. Aí é toda uma discussão sobre voluntariedade da concessão da senha, mas eu não vejo... Aí ou tem então, outra, porque é tanta pressão. Caso... Ou então ele chegou, tava aberto o celular. Pois é, ó, teve o caso Joguei no modo avião. Tem outro caso do chip. Teve um caso aqui do Espírito Santo que o STJ decidiu que se o celular estava num carro abandonado. Aí a discussão era qual é a expectativa de privacidade de um celular num carro abandonado. Então, e o celular dentro da unidade prisional? Pronto. Bem, eu vou longe, hein? Eu quero dentro da unidade prisional. E lá no trabalho externo. Não, eu quero saber qual é o fundamento. São essas discussões que eu tenho semanalmente. Para o cidadão ter um celular dentro da unidade prisional. Eu queria só entender isso. Esse habeas corpus que eu falei é o habeas corpus 552455 do Espírito celular Santo. Abandonado, né? Eu lembro disso. Exatamente, que aí ele vai discutir... Permitiu o acesso. Exato, abandonado. Exato. Ó, a discussão em mente é essa. Roubo majorado, acesso a telefone encontrado em veículo abandonado. Alegação de licitude de prova colhida. Não ocorrência. Fotografia e expectativa de privacidade. Inexistente. Não há expectativa de privacidade nesse caso. Você abandonou o carro e o celular. Então, assim, a nossa grande dificuldade quando vai discutir prova ilícita é a casuística mesmo. Nós temos que olhar cada caso. Por isso que eu falei, não dá para generalizar. Pode sempre, não pode nunca. Qual é o limite? O limite é o caso concreto que nós vamos ver se as razões que o legislador proíbe, se elas realmente prevalecem naquele caso. Isso sem entrar num debate que depois nós vamos ter sobre proporcionalidade de provas ilícitas, esse é um debate muito vamos chegar nela lá. O que a gente vai falar aqui agora? Sobre as consequências da ilicitude. Nós tivemos aí, como tudo, né, 3 correntes. Qual que seria o alcance do parágrafo 3º do artigo 157 do Código de Processo Penal? Ou seja, nós falamos, pessoal, da prova ilícita, aí qual a consequência de se reconhecer a ilicitude de uma prova? Então, vou dar um exemplo. Faz-se uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Né? Todo mundo aqui sabe que é crime, inclusive. Além de ser crime, trata-se de uma cláusula que nós chamamos de reserva de jurisdição. Só o juiz pode determinar a interceptação telefônica. Juiz criminal, inclusive. Só juiz criminal, perfeito. Até porque tem que ter relacionado com crime. Então, naquele exemplo que eu dei no passado do cidadão que queria grampear a esposa com autorização judicial. Teve um precedente isolado do STJ, eu cito na minha tese, que ele admitiu uma interceptação civil em vara de família, mas era uma situação diferente, porque a mãe ou o pai, não lembro qual dos dois, estava escondendo uma criança. Então tinha uma situação também de risco à liberdade, então, mas ela estava na vara de família. E foi o juiz de família que decidiu. Então foi uma questão assim, bem específica e pontual, mas de novo, aquele negócio que eu falei ainda agora, regras às vezes são derrogáveis, enfim. Pois é, o parágrafo 3º do 157 diz o seguinte: preclusa a decisão de desentreamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultando as partes a acompanhar o incidente. Então nós temos o seguinte, a alegação de uma ilicitude de uma prova, então o exemplo que eu dei, uma interceptação telefônica feita sem autorização judicial, que a gente chama aí comumente de grampo ilegal. Essa prova é trazida aos autos do processo, há uma alegação de ilicitude e o juiz acaba por decidir que de fato houve uma ilegalidade e determina o desentranhamento dessa prova. Inclusive a sua inutilização. Isso é fundamental para as outras instâncias que não terem acesso à prova. Por isso que foi importante o pacote colocar essa regra expressa do desentranhamento, né? Porque garante... A discussão é essa mesmo. O caput obriga ao desentranhamento? Para mim, sim. Para mim, tem que fazer o incidente, tem que desentranhar. Porque o que acontece? É claro que há também uma discussão sobre a teoria da contaminação do julgado que o ministro Fux suspendeu e o Toffoli. Porque alguns alegam que preclusa a decisão de desentranhamento. Se você pressupõe que tem uma decisão de desentranhamento, você tem que decidir por desentranhar ou não desentranhar. Essa é uma interpretação que se faz. E eu acho que eu ficaria com a terceira posição, que a regra é que ele desentranhe,
mas ele pode fundamentadamente determinar a sua não destruição ou o seu não desentranhamento, em alguns casos específicos. Se não tiver transitado em julgado, ok. Mas se eu tiver um mandado de segurança, por exemplo, que já diga. Porque, Não, eu claro falo, que por as exemplo, decisões... assim, para ela ser utilizada, por exemplo, como prova de comprovar a inocência do réu. Sim, porque pode ter prova ilícita a favor da defesa. Pois é. Esse Entendeu? é o problema. Assim, toda a prova ilícita vai ser desentranhada e destruída? Não, se eu entender que aquela prova ali vai comprovar a inocência do réu ou vai auxiliar a defesa, sem eu dúvida. posso não determinar a destruição. Ah, isso, com Então era certeza. meio... Isso eu tô de acordo. Não, tranquilo. É uma tranquilo. posição intermediária, mas nem... Tranquilo, porque as pessoas às vezes assustam isso lá, vai processo penal só favorece o réu. Gente, mas olha só. Primeiro, o processo penal limite é ao Estado, não a particulares. E segundo, tu quer me justificar condenar um inocente? Se o cara é inocente, meu amigo, como ele provou, não importa, ele é inocente. Agora, é claro, quando eu falo não importa, assim, ele torturou, ele matou, não, ele vai responder pelo crime. Não, e outra coisa, prova de inocência com tortura não dá. Ou seja, assim, eu estou sendo acusado, eu torturo um cara para ele dizer que fabricou prova contra mim. Às vezes nem essa prova pode ser válida, porque às vezes ele primeiro, epistemologicamente, isso... o cara confessa qualquer coisa, né? Pois é. Ela não é epistemicamente confiável, e além de não ser epistemicamente confiável, mas há a possibilidade, inclusive, de processá-lo por essa tortura, porque isso está fora do âmbito da defesa. Sem dúvida. Que aí é um exagero. Não há inexigibilidade de conduta diversa numa situação como essa. Sim. Que seria, por exemplo, uma interceptação ilegal. Claro. Eu vou interceptar a pessoa ilegalmente para comprovar a minha inocência. Claro. Comprovei inocência, agora eu vou processar ele pelo crime. Não. Nós temos uma excludente nesse caso. Como minha filha Amanda. De culpabilidade. Minha filha Amanda ama Harry Potter. Nem no Harry Potter o feitiço Cruciatus é um dos 3 feitiços proibidos. Então, nem lá no Harry Potter tortura é válida. Então, assim, não dá. Bobbio colocava que é um dos direitos fundamentais inegociáveis, não ser escravo e não ser torturado. Então, a gente precisa encontrar limites civilizatórios no que tange a... Agora, aquele caso que teve em Nova York, polêmico, né, que lembra... Porque a corte europeia já disse que em alguns casos a tortura é possível de terrorismo. Mas o caso em Nova York foi um caso de explosão. E o pessoal viu o filme do Batman, um dos filmes do Batman, queria explodir a cidade com gás, pelo gás. Você imagina uma situação dessa, que você vai explodir uma cidade inteira, bairros inteiros, e você vai soltar a pessoa, porque a forma que você provou foi uma forma ilícita. Tem a discussão famosa também, você pode torturar uma pessoa que sabidamente escondeu uma bomba em um colégio. Sim, cenário de bomba, ticket bomba, exatamente. E aí? O Michael Sanders vai além, né? O Michael Sanders cita aquele caso, né? E se para ele confessar, eu tenho que torturar o bebê filho dele, que eu sei que é inocente. Porque torturar ele não confessa, mas se eu tenho um bebê, eu posso fazer isso? Eu posso torturar o bebê para continuar sendo 20 mil vidas que eu vou salvar. Tem um livro que tem em português, O Bom Uso da Tortura, para quem consegue admitir isso. E nos Estados Unidos tinha um Alan Dershowitz, um autor interessante. Ele chegou a falar... Não conhecia não, BD, O Bom Uso da Tortura. Foi uma indicação do Madeira até. Você acha esse livro na internet, tem na Amazon, né? Fácil. Eu já comprei, mas para variar não li. Assim, em defesa, né? Até para fazer uma homenagem ao Jô, que eu era fã do Jô, né? O Jô tem um vídeo que ele diz isso. São 2 prazeres para quem gosta de livro: comprar e ler. Não necessariamente acontece os 2. Comprar e ter já é... Exato, já garantiu uma prazer. Mas já está comprado, mas falta eu ler. Vou ler isso. Mas o Alan Dershowitz, ele defende uma coisa forte. Ele fala o seguinte: mandados de tortura. Só para ser transparente, dizer que em alguns casos gravíssimos como esse, o Estado não vai fazer de conta que não existe. Pelo contrário, ele só vai ser transparente. Porque aí é um tema... Torturar em rede nacional? O que é essa transparente? Pronto, por isso que eu volto a falar. Não é um tema fácil, não é uma coisa que se possa naturalizar. Jamais defenderei tortura, eu acho que isso é complicado. Agora, tirando o caso da tortura, o limite da produção de prova ilícita, até grampo, eu acho que tudo depende da... Eu gosto muito de um filme, Os Intocáveis, um filme que eu acho sensacional, o do Elliot Ness, né? Do Sean Connery. Maravilhoso. Ele fala, eu lembro da fase final, o que você vai fazer, porque agora o Congresso Nacional está votando a permissão da venda de bebida alcoólica. Ele responde assim,
se votar, eu vou tomar um trago. Quer dizer, problema... eu não fazia antes porque era proibido. Se deixar de ser proibido, pronto. Pra mim não tem problema. Não é nada pessoal, não tava nada contra ninguém, apenas regras são regras. Essa é a nossa... Sad Lex. Essa é a nossa grande dificuldade no Brasil. A gente sempre pensa nas... Melhor cena dele, cara. É a melhor cena dele. O filme tem várias cenas geniais, né? Genial. Na hora que ele... Recomendação. Intocáveis. É Os clássico. Intocáveis. Ganhou o Oscar. Não confundo com aquele filme maravilhoso francês também. Que é muito bacana, que fala aquele cara que teve um acidente, ficou tetraplégico, mas não é esse. É sobre um filme de gangster. A história de Al Capone e Al Capone. Al Capone e Elliot Ness. Mas mostrando como o sistema é corrompido muitas vezes e como você precisa, de fato, algumas vezes. O problema é, claro, definir isso, né? O Agamben fala isso. Quem controla a exceção acaba que é o soberano. Então, como é que eu vou admitir regras e exceções? Em nome do bem eu posso fazer maldades? Enfim, isso é muito complicado. A gente precisa ter muito cuidado. Não é uma questão que se estimule. Se a gente proibindo provas ilícitas, você vê toda hora violação de direitos, imagine se a gente falasse, tá liberado, pode usar prova ilícita em qualquer caso ou em casos graves. No pacote anticrime, o Sérgio Moro chegou a tentar sugerir uma proposta de utilização da proporcionalidade, não foi? Chegou a virar a proposta? Cara, eu lembro que ele usou, que eles tentaram até era uma... mataram ele na rede social. Eu lembro da história da boa-fé, que era a discussão que a Suprema Corte Americana aceita. Perfeito. Era um dos 10 pacotes, uma das 10 medidas de combate à corrupção. Foi com o Moro, não. Foi com o MPF. Foi uma das 10 medidas que a Suprema Corte Americana aceita. Sim, a discussão virou um fla-flu errado, pô. As pessoas, pra variar, fazem isso aí na rede social. O tema não é fácil. Serve pra isso. Eu volto a falar, de novo, o problema da prova ilícita, a discussão da prova ilícita é uma discussão do que queremos. Os alemães falaram, a prova ilícita pode custar a verdade. Uma frase clássica do Hasselmann. Pode custar a verdade. Outra coisa é você dizer assim, tá, mas o professor Barbosa Moreira, que, ninguém discute a capacidade do professor Barbosa Moreira, se você botar no Google a Constituição e as provas ilícitas, o professor Barbosa Moreira fala, olha, isso há mais de 20 anos. Para tráfico eu admito prova ilícita. Proporcionalidade. Ele morava no Rio de Janeiro. Professor Barbosa Moreira. Então, assim, a gente precisa as pessoas falam sobre a questão da... A gente vai entrar na violação de domicílio aqui de novo, que vamos falar de busca e apreensão em provas de espécie. Eu vejo algumas decisões, e aqui não é a crítica à decisão, mas eu faço essa provocação, sabe? O cidadão entrou na casa de um acusado, né, sem mandado, e lá encontra a droga. E aí houve um exagero e a gente não pode permitir a violação de domicílio, e a gente já discutiu sobre isso. Olha, nós temos que preservar, porque isso normalmente acontece com a população menos favorecida. A gente fala aqui dos negros, dos pobres, que são os principais destinatários desse tipo de ilegalidade. Ótimo. E se for acharem um corpo? Pronto. É crime permanente? Homicídio é crime permanente? A ocultação de cadáver, sim. O homicídio, não. Então vamos lá. Eu entrei ilegalmente na residência de alguém, achei um corpo. Vamos lá. Cara, olha como isso é complicado. Claro que é, mas é por isso que eu tô trazendo pra cá. Sim, a gente fugiu um pouco, mas é ilicitude. Tem autores que defendem uma posição intermediária, de dizer o seguinte, aceita a prova ilícita e pune quem produziu. Porque o cara também não vai querer se sacrificar. Então pune o policial que produziu a prova ilícita. Então, vamos conseguir as duas coisas. Limitar abuso do Estado e permitir que culpados sejam punidos que não podem. Então, teve um caso curioso em São Paulo, interior de São Paulo. Do ponto de vista de intimidade, eu acho que é o caso mais emblemático. Um motel filmava os usuários no espelho. Se isso não atinge intimidade, galera, eu não sei o que atinge intimidade. Quer maior expectativa de intimidade, de privacidade, né? Privacidade, que a gente fala, justamente é isso, né? Quando você fala da violação à intimidade, qual a expectativa de intimidade? Conversa com a minha esposa. Claro. A expectativa de intimidade é altíssima. Perfeito. Então, essa prova não pode ser utilizada se não houver uma interceptação. Pronto. Só que nesse caso foi gravação ambiental mesmo, atrás do espelho. Sim, tô entendendo. Tô só dando um exemplo da expectativa de intimidade. Beleza. Filmou um homicídio. Pois é. Filmou um homicídio, caso real. Filmou um homicídio. Um namorado ou namorada, não lembro quem foi, um matou o outro. E levou o corpo. E a prova que se tinha era essa. Não pode usar? Não vale? Eu lembrei daquele filme, cara, com Alec Baldwin e a Demi Moore, né?
invasão de privacidade, que o cara era dono de um prédio Sim, inteiro. sim, muda tudo. E aí ele filmava um pai que abusava sexualmente de uma criança, filmava um outro que agredia a esposa, e aí? Vai aparecendo isso aí. Que motel é esse, BD? Pois é, que loucura. Pois é, mas a nossa, é isso que a gente tem que entender. Como isso que eu falei, olha, a grande dificuldade em provas ilícitas é a definição justamente de que fins não justifica meios, não se lava lama com lama, não se combate crime praticando crimes, tudo isso eu estou totalmente de acordo. Nós não devemos... Agora, existem cenários e situações complexas que talvez a gente precisa, pelo menos pensar. Pelo menos pensar. Não é validar, não é simplesmente apoiar, não é instigar. Mas como eu falei... Não dizer de forma contundente. O nunca e sempre, né? De novo, o nunca e o sempre. Essa é uma questão extremamente difícil e que deve prevalecer as regras de civilidade, Estado democrático, limites ao Estado. Mas esse é um outro exemplo ótimo, que é uma discussão enorme. Limites ao Estado. Os americanos são bem isso. Nos Estados Unidos, se quem faz a ilicitude é particular, a prova pode ser usada pelo Estado. Porque lá não é admitido para evitar abusos do Estado. Se foi o particular que fez. O Brasil teve um caso super curioso e a discussão era o seguinte: um empregado entrou no escritório do dono da empresa, abriu a gaveta, encontrou uma foto do dono da empresa praticando pedofilia. Pegou essa foto, X mil reais ou vai para a polícia. O cara não pagou, as fotos foram para a polícia. Se fosse nos Estados Unidos, o Estado teve alguma ilicitude? O Estado estimulou, induziu, atraiu, não teve nada a ver. Chegou lá com ele, não teve absolutamente nada. Punha extorsão. Punha o pedófilo. Tá aí, minha solução tá dada. Pronto. Na decisão do Brasil, a prova foi ilícita, tudo decorreu dela, fruto da árvore envenenada, a investigação foi trancada. Não estou falando que eu concordo, é um artigo do Pacelli específico. Pois é, é um artigo específico do Pacelli sobre esse tema e a discussão é essa. A discussão é provas ilícitas feitas por particular. Você deve ou não deve punir? O Estado perde a prova se o objetivo é impedir abuso do Estado, porque tem que ter uma finalidade de proibir prova. Não se proíbe por prazer, por hobby. Não, eu quero esconder. Não, se proíbe porque você tem uma expectativa que o Estado observe a regra dos jogos. A regra do jogo é a regra do jogo. Tem uma galera aí que quer conseguir anulação por outros fins, para outros fins, BD. Como assim? Não captei. Não captou, não. Não. Mas, enfim. Para manter um nicho de clientes. Cara, a grande dificuldade, e assim... Não resisti a fazer a crítica. Sem falar, a grande dificuldade é o seguinte, é quando a ilicitude é jurisprudencial superveniente. Esse é o grande problema. Qual é o grande problema, aquele meme que eu mandei lá, abrace um professor de processo penal. Naquele momento a jurisprudência entendia de um jeito, você agir de acordo com aquilo ali. Você muda a regra e muda para o passado, aí você fica difícil de você conseguir Mas eu entendo e respeito algumas coisas. A gente fala, olha, na verdade você não tem direito adquirido a erro à violação de direitos. Alguns falam o seguinte, olha, paciência, antes a jurisprudência entendia de um jeito, mas é direitos fundamentais, meu amigo. Direitos fundamentais, quem dança é o Estado. Só que sim, eu volto a falar, é a concepção de processo penal que é Estado contra particular. Quem está dançando não é o Estado, quem está dançando é a vítima, quem está dançando é a própria sociedade, quem está dançando... Então, achar um ponto de equilíbrio do que é o fair trial, o que é um processo lícito, o que é de fato que a gente está trabalhando com expectativas legítimas é que é o nosso ponto. A gente não pode nem banalizar, nem... Então, por isso que eu acho prova ilícita um tema, assim, palpitante. Só uma questão processual, recursal, digamos assim. O juiz indefere o reconhecimento da ilicitude de prova. Não tem recurso. Sim, no processo penal, a regra é que as interlocutórias são recorríveis. Então, para o réu, de apelação no futuro, habeas corpus, sim, poderíamos pensar nisso, porque tem relação com a liberdade de locomoção, né? Mandado de segurança no caso de acusação seria uma das hipóteses de cabimento de mandado de segurança, que a própria acusação pode, né, discordar da interpretação do juiz e arguir em preliminar de apelação ou recurso indiscrito, a depender aí do procedimento. Se for júri, por exemplo, um rese, se for processo comum ordinário, apelação. E aí entramos num ponto também que vai gerar uma discussão, assim, por conta de
do que aconteceria com o juiz que reconhece a ilicitude da prova. Parágrafo 5º do 157 fala o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Primeira observação importante, ação direta de inconstitucionalidade, 6299, relatoria do ministro Fux, suspendeu o disposto no artigo parágrafo 5º do artigo 157. Ou seja, a previsão trazida pelo pacote anticrime, e a ideia do pacote anticrime é o juiz que conheceu da prova ilícita e determinou o seu desentranhamento, ele não pode proferir a decisão final, seja ela sentença, seja ela acórdão. Vamos lá. Curioso, gente, esse parágrafo 5º é rigorosamente o mesmo parágrafo 4º, que foi vetado há 10 anos atrás, né? Porque na época eu até estava numa comissão da AJUF, que trabalhava penal e processo penal, e fez a manifestação da AJUF em 2008 ou 2009 sobre o parágrafo 4º, que é a cópia do parágrafo 5º, que o parágrafo 5º acabou copiando. Bem, teoria da descontaminação do julgado, né? Quem defende esse parágrafo fala o seguinte, não existe o colírio desver. Você viu? Mesmo que inconscientemente, você vai utilizar aquilo. Isso vale para tudo, né? Sim. Mesmo que inconscientemente, você vai utilizar aquela prova ilícita para a sua apreciação. Bem, quais são os perigos dessa teoria? O Busato tem até um texto muito interessante chamado Desentranhamento do Juiz. De desentranhar a prova, o que você está fazendo aí é desentranhar o juiz, desaforar o juiz, né? É muito complexo, gente, você partir por isso. Porque, veja, o que a gente tinha que fazer era aperfeiçoar o sistema para que não se produza prova ilícita. Porque aqui você, então, não quer aquele juiz, eu produzo a prova ilícita, um risco objetivo. Segundo, se o pleno... Você manipula a escolha do julgador. Pronto, Esse juiz é muito mão pesada, vamos produzir uma prova ilícita, ele para de julgar. Quer dizer, ele reconhece a ilicitude da prova, ele desentranha a prova, ele toma providência em prol da rigidez do processo e ele fica suspeito, impedido de julgar o processo. E se foi um impedimento, e se foi o pleno do Supremo? Todo mundo viu a prova. Eu vou desentranhar os 11 ministros. Se a prova... O processo é público. A prova é ilícita foi publicada no Jornal Nacional. Acho assim, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer, vamos lá. É inconstitucional o dispositivo? O parágrafo 5º. Eu acho que essa pergunta é prévia. Passou. Congresso Nacional. Poder Legislativo. A gente faz a primeira... Igual a gente falou sobre o juiz natural. Sobre juiz de garantias. É constitucional ou não é? A gente chegou a uma conclusão de que era constitucional. Esse dispositivo ele é constitucional? Se ele não for constitucional, ele viola o que da Constituição? Teria que ser juiz natural. Por que o argumento do ministro Fux seria a violação do juiz natural? Tem que ser juiz natural, porque eu estou tirando o juiz da causa. Eu estou criando uma regra de impedimento e suspeição que não tem fundamento. Porque, veja... E não tem, com todo respeito. Porque você vai ter que fundamentar nas listas. Eu acho que as pessoas que defendem isso aqui nunca foram juízes, assim, para defender uma situação como essa, que o juiz não é capaz de julgar um processo tendo conhecimento de uma prova declarada ilícita. Como eu vou fundamentar em quê? Sim. O dever de fundamentação é um negócio muito sério. As pessoas não têm noção do dever de fundamentação de uma decisão judicial. Sim. Senão eu vou escolher aqui. Alguns países adotam essa corrente da Espanha. O Lenny Streck, com todo respeito, eu acho que é o que ele acha. Ele não vou escolher, peraí. Não, eu vou usar esse argumentos que eu tiro fora. Olha igual. Isso é um quebra-cabeça que você vai montando a seu bel prazer ali, não. Um jogo de dominó. Sim. O que eles defendem é que, por exemplo, vamos imaginar que era uma testemunha que você podia achar ela fraca. Inconscientemente você vai achar que é testemunho forte porque você sabe a verdade. Você sabe o que aconteceu. Esse é o argumento que ele utiliza. Mas eu concordo. Juízes são treinados para... só levar em consideração, não o que eu acho, mas o que são as provas válidas. Eu já absolvi o réu que eu achava que era culpado. Eu achava que era culpado, mas não passava o estándar. Eu acho que não existe único juiz criminal que nunca absolveu uma pessoa que você tinha certeza interna de que ele era culpado. Sim. Só que não existia prova suficiente para aquilo. Agora, aquela certeza interna não vale nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é isso aí. É isso aí. Nós fizemos um juramento para isso. Sim. Só peraí. Sim. Rapaz, esse cara fez.
Não tem como não, essa é uma percepção, mas peraí, eu não vou construir um argumento a partir de uma soma de provas para dizer que ele fez, sabendo que não tem prova suficiente contra ele. Mas esse é um erro de várias pessoas, né? Até o Poderoso Chefão, que tá de novo, fez não sei quantos anos, o começo do Poderoso Chefão induz a isso, né? Dizer assim, quando o cara vai logo no começo, é sempre bom ser amigo de um juiz. Eu não sei quando eu vou precisar dele. Ou seja, parece que o juiz decide de acordo com o amigo, quando eu quero, de um jeito ou de outro. Cara, não é assim. Você não pode decidir de acordo com suas preferências. Você tem que decidir de acordo com as provas dos autos. Embora alguns decidam de acordo com a sua preferência. Isso também acontece. Até porque, como o BD disse há pouquinho tempo atrás, a magistratura é feita de pessoas, o Ministério Público é feito de pessoas, Polícia Militar e Civil são feitas de pessoas, e pessoas erram. E é para isso que as decisões dos tribunais são colegiadas, para minimizar este individualismo. Para isso tem recurso. Exato. De minimizar o individualismo. Uma das maiores formas do controle do juiz é a possibilidade do recurso. Claro. E a efetiva existência do recurso. Claro. Mas, enfim, eu acho que esse é um tema assim, bem palpitante então, são justamente esses os argumentos trazidos pela ação direta de inconstitucionalidade 6299 e que levaram à suspensão do dispositivo, violação ao juiz natural e possibilidade de escolha do jogador. Há uma possibilidade natural de chicana processual. Sim, Se eu não quero você. É um risco, claro. É claro que nós não podemos presumir que as partes farão isso, mas por violar o juiz natural, é justamente isso que pode ser feito. Exato. Eu acho que assim, o sistema não deve... Esse é um outro tema que eu acho muito interessante, né? Que é bem polêmico. O juiz tem que ser imparcial, isso é óbvio, mas as causas de impedimento e suspeição são rol taxativo ou rol exemplificativo? A jurisprudência fala que é rol taxativo. Mas me parece que no sentido mais amplo o rol deveria ser exemplificativo, porém o legislador deveria saber escolher para colocar hipóteses, quando ele vai colocar, que de fato objetivamente gerem essa suspeição ou impedimento. Enfim, e eu espero que continue sendo juízes humanos, né? Que a gente não vá para juiz robô e tenha outros problemas, né? Até o Luiz Greco publicou um livro agora, muito legal, tá na moda, discussão muito legal, sobre juiz robô. Né? Pois é, galera, tem que manter meu emprego também. Afinal de contas. Cara, veja, não dá para negar que, de certo modo, as nossas decisões são repetíveis, são controláveis, e tudo aquilo que a máquina, em tese, pode fazer. Só que existe muita inteligência artificial hoje filtro para demandas repetíveis. Mas mas em penal não tem demandas repetíveis. Em penal, cada caso é um caso. A própria aspecto. Você lembra quando eu fiz uma crítica? A gente falou até de fazer um podcast sobre isso, sobre decisões dos tribunais superiores, sobre precedentes judiciais no processo penal. E eu falei assim: olha, eu sempre acho complexo, sempre vou achar complexo. Não que eu não incentive isso, porque a uniformização de jurisprudência era importante, mas eu sempre vou achar complexo a decisão vinculante em tema de processo penal, porque você sempre tem uma exceção. Sim. Você sempre tem... Eu estava falando sobre o celular aqui. Eu estou me deparando com essas discussões hoje na execução penal. Se o celular é apreendido dentro do presídio, pode entrar? E se ele for na empresa que o cara trabalhando externamente? Também não pode celular. Posso apreender o celular e entrar, né, falando de forma leiga, invadir o celular? O agente penitenciário, o policial penal pode fazer essa diligência, porque dali ele pode perceber que ele estava cometendo um outro crime, né, ameaçando alguém, enfim. Volto a falar, qual é a expectativa razoável de privacidade de um celular no presídio? Nenhuma. Nem no trabalho externo. Se ele não pode ter, ele não tem expectativa de... Eu trato da mesma forma. Se ele está no trabalho externo, ele sai da unidade prisional, vai para o trabalho e volta, ele não pode ter celular, é a mesma coisa que ele estivesse trabalhando dentro da unidade prisional. Ele não tem expectativa de privacidade. Então nós não podemos salvaguardar a privacidade de alguém que não deveria nem estar com o celular. Sim. É a lógica do sistema de provas para mim, né? A pessoa tem que entender que o preso não perde só sua liberdade. A liberdade é o direito mais visível. Outros direitos fundamentais são restringidos objetivamente com a prisão. Pois é, então concordamos, né, BD, que me parece violador ao princípio do juízo natural a previsão do pacote anticrime de retirar do juiz, como eu disse, né, o juiz que reconheceu o ilícito da prova, que teve inclusive
que proferiu a decisão reconhecendo a nulidade, reconhecendo a ilicitude. Não me parece não só uma questão de... É até paradoxal, mas como você colocou, né? Ele quer ferrar o cara tanto que ele tira a prova. Ele quer tanto ferrar o cara que ele tira a prova, ainda mais se for de ofício. Nem pode não de ofício. Nada de ofício. Ai. Mas vamos lá. Bom, dando prosseguimento aqui, a gente entra agora em provas ilícitas por derivação, a famosa Fruits of the Poisonous Tree. No meu inglês aí, perfeito. Realmente. E a gente tá chegando no finalzinho aí do podcast, talvez a gente não consiga falar tudo, mas vamos deixar justamente uma introdução do que a gente vai falar no próximo podcast, BD, porque esse é um tema que vai gastar uns belos minutos, né? Só 10 são poucos. Primeiro ele estava na jurisprudência, no caso Collor, depois foi para o pacote anticrime, né? Isso aí. Vou deixar então você fazer uma introdução, BD, com certeza você vai fazer com mais propriedade, mas assim, vou dar um conceito básico, né? A prova ilícita por derivação, de uma forma bem simples, são aquelas que, derivadas de uma prova ilícita, mesmo sendo consideradas isoladamente ilícitas, por derivarem dessa ilícita, elas acabam sendo também reconhecidas como ilícitas por derivação. Isso. Se você parte de uma prova ilícita, mesmo que você a produz de forma lícita, você acaba contaminando, por isso, teoria dos frutos da árvore envenenada. Você contamina os frutos daquela árvore cujo caule estaria envenenado. Isso, se a árvore está, os frutos também estão. Porque não adianta eu proibir a prova ilícita se o Estado levar alguma vantagem disso. A questão é essa. Tá, eu torturei, eu não posso usar a tortura, mas eu já sei onde eu consigo provas. O cara me indicou ali. Então acaba que você levaria uma vantagem de uma ilicitude. E a lógica é, não, meu amigo, age totalmente dentro da legalidade. Porque a sua ilicitude, você não vai perder só ela. Você vai perder ela e tudo que tu conseguir a partir dela também estará contaminado. Mesmo que este segundo momento seja lícito isoladamente. Mas você só conseguiu ele por causa... Através da ilicitude anterior. É claro que nós vamos falar sobre as exceções. Claro. Né, e os casos que geraram essas exceções. Mas vamos falar primeiro do caso que gerou a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, BD, e justamente mencionar que no Brasil só foi positivada há pouco tempo, né, relativamente há pouco tempo. Antes nós usávamos a jurisprudência. Com base na adesão do Supremo Corte Americana. A prova ilícita por derivação era uma aplicação de uma jurisprudência da Corte norte-americana que foi trazida para o Brasil primeiro de uma forma jurisprudencial e depois virou lei, né? E salvo engano foi um 7-4 no julgamento originário, não foi unânime não, de considerar a derivação. Eu não lembro não. Salvo engano, não lembro agora, mas eu sei que foi para a maioria, não foi unânime no Supremo não. Que era justamente isso, você entrou sem mandado, apreendeu computadores, na casa da Dinda, salvo engano, e ao apreender computadores, você começou a pedir os mandados para degravar. Então, os mais novos, casa da Dinda era do Collor, né? Salvo engano, foi esse mesmo precedente do Supremo, o primeiro caso do Brasil. E aí o que aconteceu? O Supremo disse, olha, a apreensão foi ilícita, tudo que eu consegui depois, mesmo com mandado, está ilícito por derivação, frutos da árvore envenenada. O juiz não deveria ter dado porque já foi apreendido de modo indevido, toda a prova é ilícita, você tem que julgar com as outras provas. O processo é válido, mas isso aqui não pode ser utilizado. Então a nossa grande dificuldade é justamente o quê? É a ideia de que o Estado não pode obter nenhuma vantagem a partir da ilicitude. Então é aquilo, você invadiu a casa sem mandado, sem nenhum motivo. Tudo que você encontra lá, até mesmo um corpo, seria perdido. Tudo você não poderia utilizar porque a invasão foi... Agora, já existia um dispositivo no Código de Processo Penal, se eu não me engano, o 573, parágrafo 1º, o princípio da redução, que a nulidade só vai em relação aos atos que... A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou seja consequência. Ou seja, que de uma forma indireta já permitia a interpretação dessa ilicitude por derivação. Apesar de não estar num capítulo específico de provas e sim de nulidades, né? Eu só queria lembrar se esse dispositivo ele é do Código de 1941 ou se é de uma alteração posterior. Só me engano, essa parte não foi alterada, não. Não é? Ele é originário, Sim. do CPP originário. Sim. Ou seja,
um dos argumentos que o Supremo utilizou à época, eu me recordo que foi esse dispositivo. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Traz isso para a prova ilícita por derivação. Olha, a nulidade dessa prova vai acarretar todos aqueles atos subsequentes a essa prova. Então, que, aliás, nós já tínhamos uma positivação, talvez não expressamente sobre a questão probatória, mas na questão de nulidade nós já tínhamos essa previsão legal. Aliás, você tem uma coisa, na exposição de motivos que deve ser lida as partes de nulidade. A exposição de motivos de nulidade é uma aula, uma discussão. Nós já falamos aqui que é muito importante que as pessoas leiam a exposição de motivos do Código de Processo Penal. Essa muito... parte, claro que vão falar tudo. Que ela é inquisitória, que ela é isso, mas até para você compreender o momento histórico que nós vivíamos. Espiolhar nulidades. A gente precisa compreender o momento histórico que nós vivíamos. Ninguém aqui... Uma das primeiras coisas que a gente sempre falou é que o Código de Processo Penal teve uma inspiração fascista. Sim, isso é teve uma inspiração no Código Rocco, que Só foi vigente na Itália fascista de Benito Mussolini. Sim. Ninguém aqui negou isso. Tanto é que diversos dispositivos do Código de Processo Penal não foram recepcionados pela Constituição. Outros tantos foram alterados. Né? Só para os mais antigos, né? Então, eu fiz 20 anos de magistratura, um tempo estou ficando velho, né? Então, pega... Juiz, antes de 88, o juiz podia iniciar ação de ofício, tinha no 26, assessor. Procedimento penaliforme. Isso, judicialiforme também, como chamava. Judicialiforme. Outra questão super interessante é... A penaliforme também, né? São os dois, O 594, antigamente, deserção pela fuga do réu. Esse negócio de falar assim, viola a prisão, às vezes vai até... Lá era no primeiro grau, meu amigo. Se fosse reincidente ou mal, você recorria preso. Recorria preso. E se fugir... recorrer, tinha que se recolher a prisão. Deserto. Antes de 77, da própria mudança do flagrante. A regra era pessoa de culpa. Pegou o flagrante, então assim, o pessoal fala, cara, mudou muito. Esse código não tem nada a ver com o código de 40. Agora, é claro que é uma coxa de retalhos. É claro que nós precisávamos de um código realmente novo, inteiro, bonitinho, sistemático. Eu acho uma vergonha. Eu concordo que a gente precisa, mas eu tenho medo do que vai vir, né? Precisa demorar mais. Eu tenho medo do que vai vir. Mas, é igual a discussão da Loman. Nós perdemos a oportunidade de termos uma Loman próximo à lei orgânica do Ministério Público à época. Porque hoje, se a Loman vai para o Congresso Nacional, a magistratura é demonizada. Demonizada. É uma casta, né? É uma casta. Enfim, a gente precisa ver que juiz a gente quer ter, que tipo de atrativo você vai ter as carreiras. Não é só atrativo, não. A prerrogativa mesmo. Sim, é um tema fundamental. A prerrogativa. Eu achei interessante isso, uma vez debatendo com os alunos. Como as visões elas têm pré-compreensões de que na magistratura tudo é privilégio e elas não compreendem que as garantias do juiz, inclusive remuneratória. Sim. Porque eu digo que só adolescente mimado é independente sem dinheiro, meu amigo. Não existe isso. Independência começa no bolso. Então, se você pode sofrer por anos retaliação, no sentido de não ter recomposição, não se trata de aumento, se trata de recomposição, isso atinge a tua própria independência. Isso é óbvio, mas enfim, é claro que nós somos suspeitos porque somos juízes. Mas o fato é que, independente disso, você tem que discutir o que você quer. Na verdade, nós daqui a pouco juízes, exato, pronto. Depois ninguém sabe. Pronto. Então a gente precisa... Vai saber se eu vou ficar na magistratura até o final. Pronto, ninguém sabe, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Eu amo o que eu faço, mas eu não tenho um apego absoluto à profissão não. Amanhã, quem sabe? Não, e é uma questão que eu gosto de falar sempre para os alunos. 3 coisas. Primeiro, te afasta da pobreza, te afasta da riqueza, você nunca vai ser rico. Pronto. Fecha 2 portas. Mas uma questão que eu acho muito importante também. Você é que dignifica o cargo, não é o cargo que dignifica você. Então não é o fato de você ser juiz que você pode ser usado para ser melhor ou achar que tem algum privilégio nessa sociedade. Pelo contrário, você aumenta a responsabilidade, você tem que servir de exemplo, você sofre uma série de restrições. Se você ficar bêbado no interior, quem está bêbado não é você, é o juiz que está bêbado. Você sofre uma série de restrições na sua vida em virtude do cargo que você ocupa. Pois é. Então a gente precisa... Restrições muito pesadas que as pessoas às vezes não sabem. Não, o juiz não pode ser outra coisa, só síndico. Nem síndico de nem prédio. Síndico pode. Eu queria falar, só pode ser professor. O que dizer que eu misturei a história. Só pode ser professor. Nem síndico de prédio pode. Graças a Deus. Isso é bom, isso eu gosto também. Mas, por exemplo, se eu quiser ser diretor do Paysandu, eu não posso ser. Pois é. Mesmo sendo de graça. Até pagaria para trabalhar no Paysandu, mas isso é outra conversa. Mas o fato é que, de fato, sim, são situações problemáticas que a gente tem que... A gente exige muito da magistratura, se exige um comportamento e um padrão, mas...
não se enxerga que as garantias da magistratura não são privilégios, são garantias. Garantias não para Américo, não para André, como você falou, são garantias para a sociedade. Porque se eu pudesse remover um juiz porque desagradou um político, se eu pudesse demitir um juiz porque desagradou um empresário, que juiz você ia ter que queria desagradar pessoas com poder nessa sociedade? Então a gente precisa não de só fato... juízes, promotores. Sim. Da mesma forma. Então, o juiz deu uma sentença e desagradou uma ação de improbidade, desagradou um prefeito. Se o prefeito pudesse influenciar, pode tirar aquele juiz de lá... E já teve, no passado, teve tentativa de multa, inclusive, para ações civis públicas, que fosse... Toda semana tem. E a magistratura agora é isso, né? Possibilidade de responsabilizar pessoalmente o juiz. Claro. Por conta de decisão reformada. Sim, pois é. Isso é complicado demais. Enfim. Mas vamos lá. Agora é isso que você falou, né? Durante anos o Ministério Público tentou equiparar com a magistratura. Agora, você pode pegar em qualquer estado, em qualquer união, na União, a magistratura tem muito menos garantias e muito menos direitos, inclusive remuneratórios, que o Ministério Público. Certo ou errado, são fatos. De novo, não é opinião. São fatos apenas. Certo ou errado não é errado. Me perdoe a franqueza. Mas vamos lá, pessoal. Chegamos aí ao final do quarto podcast. Provas penais. E, pelo visto, vai bater o recorde do Tribunal do Júri. Nós vamos prosseguir provavelmente mais um ou dois. Eu acredito que até 2. Talvez mais. Mas a gente quer tentar esgotar o tema mesmo. E aí, um abraço mais uma vez, agradeço aí a audiência de todos vocês. Lembrem, por favor, sigam o nosso canal, acionem lá o sininho para notificação. Sigam nas nossas redes sociais, interajam aí, porque a gente gosta dessa interação justamente para a gente acrescentar conteúdos. E um abraço a todos, mais uma vez, sempre obrigado. Só queria terminar dizendo isso, assim, perdoe aqueles que acham assim que não devia falar, mas eu digo assim, olha, agora a magistratura teve um pedido de recomposição de 18%. E eu desafio alguém, o último reajuste que se teve foi em 2018. 16. O reajuste para ganhar menos. O reajuste oficial foi 16. Porque 18 foi o reajuste para ganhar menos. Certo ou errado, se ganhou menos do objetivo que ganhava 16. Sim. Mas eu vou botar 18. Eu desafio você a colocar um preço de um produto e uma categoria que não teve reajuste desde 18. Uma só. Não precisa duas, não. Uma só. Que não teve. Você te compreende a situação do país, que é difícil, compreende a pobreza, compreende uma série de circunstâncias. Eu não tenho medo de falar isso não, BD. Pode ficar aqui para isso. Eu não acho que o juiz ganha mal, não. Sim, sem dúvida. Em comparação, inclusive, com a maior parte da população, ganhamos muito acima. Isso aí é inegável, mas daí a dizer que não temos direito à recomposição, daí a dizer que a inflação só chega para uns e não para outros. Eu vou mais. Como eu falei, eu tive o trabalho, tem 20 anos de magistratura. Se você pegar o salário de 2010 da magistratura federal, atualizar monetariamente pela calculadora do Banco Central, escolha o índice, você vai ver que é o menor salário que se paga hoje em 20 anos da magistratura. Gosta ou não gosta, é só pegar, os dados são objetivos, é só uma questão de comparar. Agora, se tá certo, se tá errado, aí cada um faça seu juízo de valor. Um abraço, pessoal. Produção de podcast Fervo Digital.